Hello, baby. E aí, Tinha, tudo bem? Beleza? Ai, preciso te contar, eu tô na maior bad. Ontem eu fui ao shopping center e todas as lojas estavam em sale. Essa parte foi wonderful, mas depois eu fui comer um hot dog. E eu vi um gatinho, Felipe. Ai, eu fiquei em love, mas ele não me deu nenhum feedback. Aí eu fui pra casa fazer meu homework da faculdade, porque já era deadline. Mas a staff do programa me ligou e eu tive que ir trabalhar. E o trabalho ficou assim, ó, sou. Ai, se eu pudesse eu deletava esse dia da minha vida. Tininha, desculpa, mas eu não entendi metade das coisas que você disse. Ué, por que não? Você usou tantos estrangeirismos que parecia até que estava falando inglês e não português. Eu achei que era mais estiloso falar assim. E por que seria? Na verdade, isso talvez seja um jeito de você mostrar que somos culturalmente dominados pelos americanos. Milkshake. Milkshake é uma mistura do leite com um outro produto free que a gente chama aqui, batido, que se torna milkshake. É batido de leite. Também nunca ouvi falar, não. Não. Não sabe o que significa? Não. Batida de leite. Entende-se por estrangeirismos o uso de palavras e expressões de línguas estrangeiras utilizadas cotidianamente em um país onde a língua oficial é outra. No Brasil, predomina a língua inglesa. O professor de inglês Emerson Cruz explica o processo de evolução do idioma. Essa mistura de língua é algo natural. O inglês hoje se tornou o quê? A grande língua franca do mundo. Então, não saber língua inglesa hoje é praticamente estar analfabeto universalmente. E esses pequenos empréstimos que vão acontecendo nada mais são do que o curso natural de uma língua dentro da modernidade. A língua portuguesa sofreu mutações desde a implantação em 1500. Cada português tinha o seu modo de falar e ensinar no método próprio. Já os colonizados usavam o tupi-guarani como língua oficial. Portanto, é impossível dizer que a língua portuguesa é pura e indiferente às mudanças. O estrangeirismo, na realidade, sempre aconteceu, né? Desde que o mundo é mundo, a influência, né, das outras línguas umas sobre as outras, né, elas acontecem. Essa influência é uma influência positiva se a gente levar em consideração, né, que a gente tem tecnologia, a gente tem relações internacionais, todas essas coisas, elas vão interferir de uma maneira ou de outra no vocabulário de todas as línguas do mundo. O ruim é quando isso se transforma, né, num vício. A globalização popularizou o estrangeirismo no Brasil. É muito comum encontrar palavras e expressões que não pertencem à língua portuguesa. O projeto de lei número 1676/99 do deputado Aldo Rebelo visa a proibição do uso de qualquer palavra ou expressão estrangeira por todo indivíduo. Se depender do desejo de alguns defensores do português, como o jornalista Valtenci Antônio Garcia, com certeza vai ser dado um basta aos estrangeirismos nos meios de comunicação. Eu sou totalmente contra ao estrangeirismo, não só no jornal, como em qualquer outra modalidade de vida. Porque eu acho o seguinte, que não é só em termos de patriotismo, mas eu acho que a grande maioria das coisas a gente pode, principalmente no jornal do interior, nós temos possibilidade de jamais usar esses termos. É lógico que um correspondente internacional, uma pessoa que trabalha num grande jornal de um grande centro, às vezes ele precisa, porque existem ainda algumas palavras que ela não tem tradução em português. Olá! Você já deve ter notado que o português tem muitas palavras de origem estrangeira e que muitas delas, como futebol e abajur, já foram aportuguesadas há muito tempo e nem podem mais ser consideradas estrangeiras, enquanto outras, como pizza, mouse, delivery, fast food, etc., ainda conservam uma grafia e mesmo uma pronúncia estrangeira. São os estrangeirismos. Muitos combatem a penetração de palavras estrangeiras na nossa língua por acharem que isso fere a nossa nacionalidade e nos coloca numa posição culturalmente inferior. Se até certo ponto esse combate se justifica, todo radicalismo, como banir pura e simplesmente qualquer palavra estrangeira da língua, cheira a preconceito, fanatismo e, mais ainda, ignorância da real dinâmica das línguas. Antes de condenar tudo que vem de fora, é preciso tentar compreender por que os estrangeirismos existem. Se olharmos atentamente para todas as línguas, veremos que nenhuma tem se mantido pura ao longo dos séculos. Intercâmbios comerciais, contatos entre povos, viagens, grandes ondas migratórias, disseminação de fatos culturais,
Tudo isso tem feito com que as línguas compartilhem palavras e expressões. Mas por que importamos palavras? Pela mesma razão por que importamos objetos, ideias e práticas. Junto com a coisa vem o nome. Seja uma fruta ou comida exótica como kiwi ou sushi, seja um artefato tecnológico como um laptop ou um telefone celular, seja um fenômeno ou ideologia, o liberalismo, o budismo, a yoga, a globalização. Algumas línguas altamente cosmopolitas, como o inglês e o francês, importam e exportam palavras com grande desenvoltura. Isso porque a França, a Inglaterra e, mais modernamente, os Estados Unidos, sempre foram centros de inovação técnica e cultural e nações colonialistas, que mantiveram contatos com povos de todas as partes do mundo. Mas nem mesmo países pouco inovadores e refratários à influência externa escapam ao intercâmbio linguístico-cultural. Portanto, quando se trata de discutir uma política de proteção do idioma contra uma suposta invasão bárbara, é preciso primeiro compreender que nenhuma língua natural é imune às influências de outras línguas e que isso, na maioria das vezes, é benéfico tanto para quem exporta quanto para quem importa palavras. Toda língua se vê enriquecida com contribuições externas, que sempre trazem novas visões de mundo, muitas vezes simplificam a comunicação e, sobretudo, tiram o idioma de uma situação de autismo linguístico. Assim como viajar para o exterior é saudável e enriquecedor, acolher em nossa terra influências externas, na culinária, moda, música, tecnologia e, por que não, na língua, tem o mesmo efeito salutar. Mas se o empréstimo de palavras estrangeiras é legítimo e, acima de tudo, inevitável, a questão é distinguir quando um empréstimo é necessário ou não, quando é oportuno ou inoportuno. Afinal, uma coisa é a introdução em nossa sociedade de um novo conceito, por exemplo, uma nova tecnologia, um fato social inédito, uma nova moda, que, por ser originário de outro país, chega até nós acompanhado do nome que tem na língua de origem. Foi assim com o uísque, a pizza, o futebol, a informática e assim por diante. Outra coisa é dar nomes estrangeiros a objetos que já têm nome em português, como chamar entrega de delivery ou salão de beleza de aesthetic center. Os empréstimos oportunos acabam algumas vezes traduzidos ou aportuguesados, outras vezes não. Mas se eles existem na nossa língua, é porque somos grandes importadores de objetos e fatos culturais inventados por outros povos. Ou seja, importamos palavras mais do que exportamos porque, no fundo, somos pouco criativos em matéria de tecnologia ou cultura, exceto talvez na música. Por que o mouse de computador se chama mouse? Porque quando esse objeto foi introduzido no Brasil, era esse o nome que ele tinha no país de origem. Era essa palavra que aparecia nos manuais de informática escritos em inglês e assim por diante. Mas mouse não poderia se chamar rato, como acontece em Portugal? Poderia, só que os falantes brasileiros, especialmente os que lidam com computadores, viram na palavra mouse uma especificidade maior do que em rato. Afinal, mouse é sempre o periférico do computador. Já rato pode ser muitas coisas, inclusive o animal roedor e a pessoa desprezível. Da mesma forma, se me perguntarem se eu tenho um site, eu imediatamente vou entender que a pergunta é sobre internet. Já se alguém me perguntar se eu tenho um sítio, que é a tradução de site em português, vou pensar numa pequena propriedade rural. Portanto, expulsar palavras como mouse e site do português só tornaria a nossa língua mais pobre e não nos traria nenhum benefício. Uma coisa bem diferente é chamar liquidação de sale e estacionamento de parking. Sem dúvida, existem casos em que palavras estrangeiras como delivery e game são mais compactas e sucintas do que entrega em domicílio e videojogo. Mas 50% off é o mesmo que 50% de desconto. Então, para que complicar? Não me parece que um aesthetic center tenha mais clientela do que um salão de beleza convencional, ou que 50% off seja mais barato do que 50% de desconto. No entanto, muitos comerciantes acreditam que se utilizarem sale, off, parking e outras palavras estrangeiras no lugar das portuguesas, vão aumentar seus lucros. Muitas pessoas, especialmente em certas atividades, empregam estrangeirismos na sua fala para dar mais status à profissão, ao cargo e até à própria pessoa, como se o uso de palavras estrangeiras fosse indício de cultura ou de competência. E aqui chegamos ao ponto-chave da questão.
O emprego desses estrangeirismos desnecessários no comércio ou na fala diária apela ao nosso espírito de colônia, aquele mito altamente enraizado na nossa cultura de que tudo que é estrangeiro é melhor e, portanto, mais digno das pessoas de alto nível. Mas existe outro fenômeno tão artificialmente ridículo quanto chamar liquidação de sale ou desconto de off. É o excesso de purismo. Apesar da ambiguidade, muitos textos, especialmente sites do governo ou blogs de professores de português, trazem sítio em vez de site, além de link, blog, internet e assim por diante. Grande parte dessa paranoia purista vem sendo incitada por professores de português midiáticos, consultores gramaticais, autores de manuais, colunistas de revistas, rádio e TV que, partindo do pressuposto de que brasileiro não sabe falar português, se propõem corrigir a fala do nosso povo, prescrevendo a tradução ou o aportuguesamento de termos estrangeiros que, em muitos casos, não têm chance de vingar. Ora, em questões de língua, como em tudo mais na vida, a virtude está no meio termo. Portanto, não devemos ser nem servis ao que é estrangeiro, nem chauvinistas em relação ao que é nacional. As tentativas de tradução dos estrangeirismos geralmente fracassam porque as pessoas resistem em substituir uma palavra já consagrada pelo uso, ainda que estrangeira, por outra criada artificialmente, ou porque essas traduções soam ridículas demais, como chamar chofer de cinesíforo. Isso sem falar que os vocábulos propostos são igualmente estrangeiros, apenas são greco-latinos e não franceses ou ingleses. Aliás, muitas vezes se reclama da invasão estrangeira sem razão. Por exemplo, condena-se acessar ou deletar como anglicismos, quando a origem desses vocábulos está no latim accessum e deletum. Palavras não têm fronteiras. Por isso é inútil combater os estrangeirismos, primeiro, porque eles entram na nossa língua sem pedir licença e depois que entraram é quase impossível pô-los para fora. Segundo, porque, salvo no caso de modismos inconsequentes, quando importamos uma palavra é porque, no fundo, precisamos dela. Em terceiro lugar, não fossem os termos emprestados de outros idiomas, o nosso léxico de mais de 200 mil palavras ainda estaria no patamar dos 10 mil vocábulos. Até a próxima!